Capítulo 36. Exame de admissão Parte 1. Assim que recebeu a explicação inicial, Alexander foi direcionado para outra fila dentro da academia, que felizmente era menor que a anterior. Enquanto esperava na fila, ele viu muitas pessoas tristes voltando. Alguns choravam e outros disseram que foi apenas azar, mas ninguém parecia disposto a criar o menor distúrbio dentro da academia. Ao se aproximar do início da fila, Alexander começou a ouvir um homem, que parecia ser um dos instrutores, dando informações sobre como proceder dali em diante, e aqueles que estão aqui pelos estilos de combate mágico ou suporte devem entrar na primeira sala. Aqueles que estão aqui pelos sistemas de combate marcial ou híbrido devem se juntar às pessoas que já estão correndo e acompanhar o líder do esquadrão até que eu lhe mande parar. Ao ouvir as ordens deste instrutor, várias pessoas começaram a protestar contra o teste dizendo que não estava claro. Mas em vez de responder, o instrutor envolveu todos com sua energia. Quem não for fazer a prova deve sair. Desta vez ninguém se atreveu a responder. As pessoas apenas se entreolharam até verem Alexander correndo para se juntar ao grupo que o instrutor havia indicado e começaram a segui-lo. Após cerca de meia hora de corrida, algumas pessoas foram eliminadas por perderem o ritmo, e muitas outras foram eliminadas por não conseguirem acompanhar, mas Alexander não teve esses problemas, pois estava usando o conjunto do sobrevivente e tinha uma boa quantidade de energia. Correr, iniciante, subiu de nível para correr, intermediário. Quando Alexander completou cerca de 2 horas de corrida, o avaliador o chamou para dizer que havia passado no primeiro teste e perguntou qual sistema de combate ele queria seguir. Correr, intermediário, subiu de nível para correr, avançado. Parece que correr da maneira certa influencia muito no aumento de proficiência da habilidade correr, concluiu Alexander ao analisar o rápido desenvolvimento dessa habilidade neste curto espaço de tempo. Assim que ele disse que queria o sistema de combate híbrido, o instrutor disse-lhe para escolher entre a sala de combate marcial e a sala de combate mágico para continuar o exame. Sem a menor dúvida ou hesitação, Alexander escolheu sala de combate mágico, pois esta era a área onde mais se destacava. E ao entrar na sala de combate mágico, ele esperou com os demais candidatos até que houvesse um número razoável de pessoas para o novo avaliador se apresentar. Olá, sou Lucas, o responsável pelo sistema de combate híbrido do primeiro ano, e seu examinador em combate mágico, apresentou-se Lucas. Seu segundo teste será causar dano a esses alvos enquanto mantém alguma distância deles. Obviamente havia outras regras, mas eram muito simples. Pode atacar qualquer alvo, desde que mantenha uma distância mínima. O ataque tem que ser de natureza mágica. Não é permitido usar itens para auxiliar na execução do ataque. Cada pessoa só tem direito a atacar uma vez, sem exceção. Não querendo se destacar, Alexander optou por assistir antes de experimentar, mas aparentemente a maioria das pessoas estava pensando a mesma coisa. Enquanto os participantes se entreolharam incertos, um homem e uma mulher, que estavam exalando confiança, deram um passo à frente, prepararam seus feitiços de fogo e dispararam contra seus alvos. O rosto do jovem logo se encheu de felicidade ao perceber que acertaria seu alvo. Mas na hora da verdade seu ataque não causou muitos danos. A jovem, por sua vez, errou o alvo, mas estranhamente permaneceu muito calma. Alexander estava se perguntando de onde vinha a confiança dela quando o feitiço tocou o chão entre dois alvos. Bum! Soou a explosão que engoliu os dois alvos e sacudiu a sala. O feitiço explosivo foi tão intenso que os alvos próximos foram feitos em pedaços e arremessados para longe. Feliz com seu desempenho, a jovem sorriu com muito orgulho para os demais participantes e voltou à posição inicial. Esse foi claramente um feitiço Tier 1, pensou Alexander. E um dos mais poderosos que já vi. Os demais candidatos, que estavam apreensivos, se inspiraram ao ver os primeiros resultados e começaram a tentar. Com a confiança e os morais elevados, a maioria dos candidatos passou, pois os maiores obstáculos para esta prova eram a insegurança e o medo de errar. Quando a maioria já havia tentado, Alexander decidiu que era hora de tentar também. Mas isso não lhe causou muita preocupação, pois seus feitiços do elemento água eram adequados para esse tipo de avaliação devido às suas características fluidas e abrangentes.
Não querendo chamar a atenção, ele optou por usar jato d'água com um pouco de pressão para passar na avaliação sem ser muito chamativo. Depois que todos fizeram sua tentativa, Lucas mandou os reprovados embora e começou a explicar a próxima parte do exame para os aprovados. O último teste é uma simulação de combate. Enfrentarei vocês um por um, e quem puder me ameaçar será aprovado. Não se preocupem, vou reduzir meu poder de luta ao de um aventureiro rank prata, explicou Lucas. Aqueles que conseguirem me fazer superar esse nível de poder também serão considerados aprovados. Alexander não sabia dizer se era por causa da confiança que ela ganhou na primeira prova, ou se ela naturalmente era confiante assim, mas a mesma jovem que iniciou a prova anterior deu um passo à frente e se ofereceu para ser a primeira novamente. Ao ver isso, o instrutor apenas sorriu um pouco e disse aos outros para recuarem, pois iria iniciar a simulação de combate. Mas assim que a simulação começou, ficou claro para Alexander que o instrutor estava apenas brincando com a jovem enquanto mantinha sua velocidade em um nível avassalador, provavelmente equivalente ao pico de um aventureiro rank prata focado em velocidade. A jovem não desistiu apesar da velocidade do avaliador e lançou uma bola de fogo para tentar acertá-lo de longe. Mas Lucas facilmente se esquivou do feitiço e retaliou com sua própria bola de fogo. A jovem também mostrou alguma experiência e conseguiu se esquivar. Mas ela estava longe de se sair tão bem quanto seu adversário, pois seus movimentos desnecessariamente amplos criavam algumas aberturas. Sem perder essas oportunidades, o instrutor começou a sufocá-la cada vez mais com sua velocidade de reação discrepante, lançando mais bolas de fogo e se aproximando lentamente. Com cada vez menos espaço para lançar suas bolas de fogo, a jovem sentiu tanta pressão que preparou seu feitiço Tier 1 para acertá-lo, mesmo estando dentro do alcance do próprio feitiço. Infelizmente para ela, o instrutor se adiantou ao feitiço e apareceu bem na frente dela para capturá-la. Sabendo que a jovem não tinha como vencer nenhuma disputa física com o avaliador, Alexander achou que ela já havia perdido. O que ele não esperava era que uma parede de fogo saísse do chão abaixo do avaliador. Você passou, disse Lucas ao emergir do fogo, rasgando as chamas com o corpo completamente ileso e envolto em energia. Mas você também deveria cuidar melhor de si mesma. Alexander, que acompanhou a disputa de perto, mantendo-se discreto, ficou impressionado com os dois lados. Mas sua paz de espírito logo foi perturbada quando Lucas o chamou. Você deve conhecer o feitiço Revigorar, já que parece ser um mago da água. Ajude-a se possível. Ao ouvir o pedido do examinador, Alexander voltou-se para a jovem, e só então percebeu que ela havia sido chamuscada pelo seu próprio feitiço. Então foi por isso que ele disse para ela ter mais cuidado, concluiu Alexander. Que personalidade forte! Ela usou um feitiço Tier 1 mesmo estando dentro de sua área de efeito. Não vendo problema em ajudá-la, ele pegou seu cetro e a cobriu com a água criada com Revigorar, o que se tornou possível depois que maximizou esse feitiço, e começou a curá-la. Com a vantagem natural do elemento água sobre o elemento fogo, a cura dele foi muito eficaz e rápida nos ferimentos da jovem, que logo começou a apresentar sinais de melhora. Nesse meio tempo em que Alexander ficou curando a jovem, o instrutor já havia eliminado vários participantes. Ele era basicamente uma entidade do caos que estava lá apenas para atormentar aqueles que estavam sendo examinados. Na primeira luta Lucas se mostrou rápido, na segunda se mostrou forte, na terceira se mostrou habilidoso com os movimentos, na quarta se mostrou proficiente no controle de energia, na quinta se mostrou proficiente no controle de mana e assim por diante. Sempre que ia lutar, o examinador mostrava alguns de seus aspectos. Mas todos eles, invariavelmente, eram o potencial que um aventureiro rank prata focado naquela respectiva área deveria ter. Vendo que ninguém mais parecia disposto a ir depois de um tempo, Alexander deu um passo à frente e se ofereceu para ser o próximo,